Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui nos reunirmos uma vez mais para estudarmos em conjunto o livro Gênesis de Moisés, utilizando-nos dos recursos que a doutrina espírita nos oferece para o entendimento desses textos extraordinários de Moisés. Possamos realizar sempre o melhor possível em termos de compreensão, entendimento, captação da inspiração espiritual que chegue para nós. Rogamos o amparo para a comunidade que trabalha nesta instituição espírita, tanto encarnados quanto desencarnados, o amparo para toda a humanidade nesses momentos mais duros da transição, que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo... Tem que comprar esse livro para mim também. Essa é a Bíblia. Eu tenho que comprar esse livro. É a Bíblia. A Bíblia. Essa é a Bíblia. Bíblia Sagrada, né? Gênesis de Moisés. Onde é que a gente compra isso, hein? Qualquer livraria você acha a Bíblia. Bíblia Sagrada, né? Ah, certo. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 14. Faze para ti, vou retomar a partir do versículo 13, só para ficar contextualizado. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Nós terminamos o estudo do versículo 3, iniciamos o estudo do versículo 13, iniciamos o estudo do versículo 14, que traz a seguinte ideia dos registros de Moisés: faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então nós já trabalhamos aí o início desse versículo, quando nós encontramos o seguinte ordenamento: faze para ti uma arca de madeira, da madeira de gofer. O verbo no imperativo, faze, já define para nós que é um mandamento, um ordenamento a ser trabalhado na nossa intimidade. A madeira simbolizando aí os recursos que nós adquirimos, o componente operacional desenvolvido no reino vegetal.
nós aprendemos que o espírito estagia no reino mineral, vegetal, animal. No hominal ele vai desenvolver pensamento contínuo e a razão, as virtudes, caminhando-se para o reino angelical, que é o próximo reino a ser conquistado. Farás compartimentos na arca. Então é a arca que simboliza, como nós já falamos em outra ocasião, simboliza a casa mental, é o símbolo da casa mental, que tem aquele sentido de resguardar e o de projetar para uma nova época. Então nós estamos aqui realizando uma aprendizagem na seara espírita, resguardando um acervo de ensinamentos, buscando a prática, resguardando os valores da intimidade e, ao mesmo tempo, estamos projetando já novas experiências para o futuro. Daí o sentido da arca, de resguardar e de projetar. Então é sempre assim a caminhada é sempre essa. Resguardar, consolidar e projetar para o futuro. O conhecimento, o progresso intelectual, ele avança mais rapidamente do que a prática. Então nós vamos sempre projetando algo para frente. Farás compartimentos pulei aqui. Farás compartimento na arca, que são aqueles andares, né? Os andares, departamentos da casa mental, que é o ordenamento interno para que a linha direcional seja segura. Então, a linha direcional, os mandamentos, para direcionar o quê? A faixa animalizada, que são os instintos desenvolvidos no reino animal, que na simbologia aí da arca estão no subsolo, que é o nosso subconsciente, não no subsolo, naquele compartimento mais baixo da arca. Onde ficaram os animais. Onde ficaram os animais, que são os recursos que nós desenvolvemos nos bilhões de anos que antecederam nossa chegada no reino animal, no reino hominal, que são os instintos, que são os embriões dos sentimentos. Então, os instintos são embriões dos sentimentos, tanto dos sentimentos bons quanto dos ruins. Então, os instintos são recursos que nós amealhamos, desenvolvemos para a realização das grandes coisas que nos aguardam. Isso também não leva a gente a pensar na causa e efeito? Também? Como assim? Essa simbologia aqui de Noé. Explique. Ficou um pouco vago aí. Explica aí o que você quer dizer. Pois é, porque tudo que você faz que está fora da lei de Deus, você está sujeito a resgatar. Depende do grau de conhecimento, né? Isso, mas... A partir do momento que ele já tem o conhecimento da lei, que a arca já está com o projeto já delineado, né? Que são os mandamentos, para simplificar didaticamente a coisa. Se nós não praticamos, aí entra a lei de causa e efeito, né? Pois é, por isso que eu pensei também nessa... A expiação, aí entra a expiação, entendeu? Porque enquanto nós não temos o conhecimento... Que aí foi de uma forma ampla, né? Quando nós não temos o conhecimento da lei, não tem expiação. Tem expiação. O elemento mata morre na pauta da lei natural. Não tem expiação.
Quando começa, então, a ter a expiação? Mas tem a prova, né? Quando eu já começo a... Não tem a Quando eu expiação. conheço a lei, conheço os mandamentos, que na síntese define amar o próximo, mas eu não quero amar o próximo. Ele não Eu tem esse discernimento. cultivo não. Nós temos que estar conhecendo, né? Quando a sua consciência é sensibilizada pela lei e ela já está na consciência, você tem discernimento. Isso, Porque o discernimento está na base da aceitação da lei. das leis. Por isso que Quem não Jesus- tem discernimento não sabe nem o que é lei. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará dos próprias mazelas Isso. morais que nós desenvolvemos. Então, enquanto a lei não está na consciência, o que vai ocorrer? Estou falando aqui da lei expressa. Não estou falando da lei natural, do determinismo evolutivo, que nos impulsiona sempre para frente. Isso mesmo. Então, o princípio inteligente ele é impulsionado pelo determinismo divino. Pelas leis, né? Que governam. O determinismo divino. Mas o determinismo divino, ele não é um componente de fora para dentro, ele é de dentro para fora. De dentro para fora. De né? dentro para fora do ser. Isso mesmo. Qual que é o indício do determinismo divino na intimidade do princípio inteligente desde os primórdios? Aquela busca pelo melhor. A busca sempre pelo melhor. Pelo melhor. Isso mesmo. Que é o determinismo divino dentro de nós. Dentro de nós. É mesmo. De Por fora Por isso para que Jesus, né, que as leis de Deus É. estão na nossa consciência, né? de fora para dentro, Jesus não falou isso, que as leis de Deus estão na nossa consciência? quando a gente abre a consciência para ela. Isso mesmo, quando a gente abre a consciência para ela. De fora para dentro, nós vamos ter a ajuda da forma corpórea para evoluir. A forma corpórea, de fora para dentro, de dentro para fora. Isso mesmo. A busca pelo melhor. Então, lá no reino vegetal, por exemplo, como que se dá a busca pelo melhor? É a busca pela luz que o vegetal realiza. Isso mesmo. Busca pelo melhor. No reino vegetal. Isso. Certo? Certo. Que já é um atributo divino na nossa intimidade, porque Deus não é a suprema perfeição. Então Deus sempre busca o melhor. Correto? Deus sempre busca o melhor para as suas criaturas. Isso mesmo. Então, quando nós somos criados simples e ignorantes, já trazemos o componente da busca pelo melhor, inato. E a busca pelo melhor vai ter o suporte da forma física. O átomo, a planta, o animal, o homem. Porque o próximo passo é a angelitude, que é a libertação plena da forma. Não precisa mais de forma, certo? Então, alcançando a angelitude, não precisamos mais da forma. A forma, nós aprendemos com os espíritos. Vamos reencarnar como missionários. Tá certo? Ficou claro aí? Jesus, por exemplo, não depende mais de forma para evoluir. Já alcançou a plenitude. Isso mesmo. O Bezerra também, acho que foi liberado também. Liberado para não encarnar na Terra, né? Mas ele quis, né? Ainda precisa da forma. Precisa da forma, né?
certo? Chega um momento que a gente, talvez Maria, não precise mais da forma. Não é isso? Então, agora, quando os Espíritos falam assim, que a lei de Deus está na consciência, é preciso meditar sobre o enunciado. Isso. Quando é que o princípio inteligente adquire consciência? Na faixa da humanidade. Isso. Porque o animal tem consciência embrionária. Lampejos de consciência. Lampejos. O pensamento não é contínuo. Então a consciência também não é contínua, é lampejo. São lampejos. Isso. Na faixa da humanidade, mesmo quando entramos na faixa da humanidade, o pensamento contínuo vai desenvolvendo lentamente. Então, quando nós desenvolvemos o pensamento contínuo, adquirimos a consciência da existência, certo? Mas ainda não a consciência da lei. A consciência da lei vai depender de quê? Não só do pensamento contínuo, mas do vocabulário, linguagem, compreensão para podermos entender o que seja uma lei. Que a lei vai ser revelada pela linguagem. A lei vai ser revelada pelo fruto do pensamento de alguém, Isso mesmo. a se expressar numa linguagem falada e escrita. Então, quando a nossa consciência se abre para a aceitação da lei, aí é que a lei está na consciência. Isso mesmo. Bacana. Porque enquanto não tem aceitação da lei, a gente lê assim, mas não faz sentido. Não compreende. Já que você falou, aceitação. Então não está na consciência. Então o que o espírito precisa para amadurecer, para desenvolver a compreensão e a aceitação da lei? Do que você falou aí, da prova. Aceitação da lei. Da prova, que é a dor natural. Então, quando os elementos que ainda não têm consciência da lei, matam e morrem, mesmo na faixa da humanidade, os semi-civilizados e os selvagens, matam, morrem. Aí não tem expiação. Não tem expiação, é lei natural. Aí não tem remorso, aí não tem arrependimento, aí não tem expiação. Certo? Certo. Lei natural. Então a dor está sendo esse entrechoque, mata, morre, é a dor evolução abrindo os potenciais do entendimento. Então, quando o potencial do entendimento se abre, e o elemento se depara com a lei escrita na pedra, como foi o caso de Moisés. Ele já tem todas as condições de entender e assimilar. Toda a humanidade que estava aqui presente na Terra na época de Moisés já tinha condições de entender, assimilar e praticar aquela lei. Porque Deus não força consciências. Deus não força consciências. Então, quando eu estou sensibilizado, desenvolvi pensamento contínuo, a razão se abriu, sensibilizei para a lei, admiti a lei, mas eu não quero praticar a lei porque eu acredito mais nas minhas emoções, desejos, é o que eu gosto, o resultado das emoções e dos desejos é o que eu gosto, e eu continuo praticando o egoísmo, começa então a expiação. Isso mesmo. Nós saímos da fase só de prova, então na prova e expiação.
Certo? Sim. É o que nós estamos falando aqui. Então, esse faze para ti uma arca é um movimento, um mandamento para nós trabalharmos a intimidade casamental a partir da conscientização que a lei traz para nós. Então, por isso que nós não podemos, a ninguém julgueis, que é o que Jesus define. Porque nós temos os irmãos que estão aí, nós já vimos aqui, a terra está cheia de violência, versículo 13, que estão praticando a violência, mas que é a realidade deles, porque são espíritos ainda primitivos. Embora habitando a terra no Homo sapiens, já tem capacidade para aprender tudo que a terra oferece, intelectual e moralmente, mas eles ainda estão na faixa da primitividade, porque eles são atraídos para cá pelo nosso egoísmo. Já falamos isso. Por que temos espíritos selvagens, semi-selvagens aqui na Terra? Porque é o nosso egoísmo que atrai, porque eles vão ser instrumentos da lei, o escândalo necessário. Está claro isso? Isso é muito sério. É muito sério, porque o segredo da transformação do mundo está na vitória sobre o egoísmo. Combate sobre o egoísmo. Não tem misticismo, não tem fórmula mágica. É combater o egoísmo, para o que o Allan Kardec, no seu pragmatismo espiritual, que Allan Kardec era pragmático, cartesiano. Existe um pragmatismo espiritual. Então, para ele, Kardec chama atenção, que é a educação. A arte de formar os caracteres. E o nosso caráter, ele é expressado na sociedade pelo conjunto dos hábitos adquiridos. Conjunto dos nossos hábitos adquiridos, que pelos quais nós nos damos a conhecer, expressam o nosso caráter. Então nós queremos um mundo melhor? Temos que combater o egoísmo. Temos que combater o ódio, que é filho do egoísmo. Tudo aquilo que contraria os mandamentos. Tudo que contraria os mandamentos, sem deixar nem pôr. Tem um mandamento que diz lá: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então, por que nós lançamos fake news para todo lado nas redes sociais? Espalhando mentiras, sendo religiosos. É um contrassenso. Aí nós queremos que o mundo melhore. Nós, espíritas, queremos que o mundo se transforme, queremos que o mundo melhore. Mas nós vamos na rede social e lançamos mentiras que ferem as reputações. O ser humano é contraditório, né? Contraditório porque o egoísmo fala mais alto, ele não quer ceder ao egoísmo. Parece que... Porque o resultado do egoísmo é prazeroso. Qual é o resultado do egoísmo? É o consumismo, a entrega às paixões, a inveja, a cobiça, a ganância, querer sempre o melhor para si. Então é difícil mudar. É difícil mudar. Por isso que a gente está estudando aqui exaustivamente, que a gente estuda, para criar um grau de conscientização tal
que a consciência já vai gritar quando nós não conseguirmos superar alguma coisa. A consciência já vai apontar. Certo? Ficou claro? Então, enquanto a gente não consegue superar o egoísmo tribal, ancestral, de achar que o meu clã tem que ser melhor, meu país tem que ser o melhor, nós vamos continuar produzindo armas que vão sempre cair sobre idosos, mulheres e crianças. Não caem sobre aqueles que geram as guerras. Tá certo? Por isso que nós temos que ter o banimento espiritual. Os espíritos cristalizados que não conseguem superar o ódio entranhado pela humanidade, de um modo geral, o amor só pelo clã que pensa como aquele que predomina, não vai haver paz na Terra, né? Continuaremos a produzir armamentos, continuaremos querendo a supremacia do forte sobre o fraco. Não é isso? Então é muito difícil ser tanto cristão legítimo como Jesus exemplificou, como espírita cristão. É difícil. Por isso que Jesus dizia lá em João 6,60. O apóstolo disse para Jesus: duro é esse discurso, quem o pode compreender, suportar? Quem o pode suportar? Tá certo? Então nós estamos aqui na faixa em que nós já temos que estar com esse projeto em andamento. Né? O projeto tem que estar em andamento. Então, farás compartimento na arca. Porque esse farás compartimento na arca, aqui nós estamos estudando a arca, que é uma parábola. Tá? Primeiro, que não teve um dilúvio generalizado numa determinada época da história da humanidade. Houve acontecimentos cataclísmicos, periódicos, regionais. Então, por exemplo, aqui pode estar havendo uma referência à Atlântida, que desapareceu milhares de anos atrás? Pode, porque a narrativa do dilúvio, ela não é original dos hebreus, ela é dos sumérios. Os sumérios foram os primeiros a falar do dilúvio, um evento antigo. Pode ter sido a queda de Atlântida? Pode. Pode ter sido uma inundação, porque é mais ou menos 100 mil anos atrás. 100 mil anos atrás. Muitos milhares de anos atrás, teve uma inundação muito séria na Europa Central. Europa Central. Um estreito ali que é... Tem um lugar lá que tem um mar, que eu esqueci qual que é o mar, que de muita profundidade, que eles estão achando vestígios humanos lá no fundo. Joias e tal, muita coisa. Então ali teve uma inundação. Formou um mar. Certo? Um dilúvio. O fim da era glacial também teve inundações. Então, são movimentos cíclicos. Movimentos cíclicos. Então, havendo degelo, fim da era glacial, os mares subiram. Muita inundação para muitas áreas, tá certo?
Então aqui nós estamos lidando com... Alguém pode ter construído um barco lá e salvou uma certa comunidade e os animais. Mas nós estamos trabalhando aqui com uma parábola para a casamental. Então, quando nós falamos farás compartimento na arca, nós estamos trabalhando com a conscientização da lei, a interiorização da lei, consequentemente a identificação dos animais, que representa o nosso passado, que são os instintos primários, nos espíritos que estão na linha reta da evolução. Identificar os instintos. Para a turma que já não está mais na linha reta e quebrou a linha, e somos nós que fomos sensibilizados pela lei, mas não quisemos praticar a lei, nós quebramos a linha. Desenvolvemos egoísmo, orgulho, vaidade e cobiça, certo? Porque isso não tem no reino animal. O animal, ele tem o instinto natural que o faz buscar o melhor no ambiente. Então ele vai usar a força para buscar o melhor território, a melhor fêmea, a fêmea também o território, o melhor parceiro. Isso é um instinto natural, a força para progredir. Certo? Aí não tem maldade, instinto natural. Quando começa a maldade? Quando o egoísmo predomina. Quando eu fui sensibilizado naquela questão, né, do 40 mil anos atrás, o homem, Homo sapiens sapiens, com alguns neandertais ainda estavam morrendo e sendo assimilados, matava, morria. Matava, morria. Matava, encarnava, morria, matava, certo? Então, para buscar o melhor território, está fazendo o que ele aprendeu onde? No reino animal. Está claro? Porque quando o princípio inteligente começa as primeiras experiências no reino hominal, não tem zeramento do que ele aprendeu antes, não. Aí ele chega no reino nominal com os instintos, que são o quê? Embriões do sentimento, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando é que os sentimentos serão desenvolvidos no princípio inteligente? Quando o princípio inteligente já na faixa animal, hominal, irracional, se torna hominal, racional, pelo pensamento contínuo que desabrocha, a razão que se abre, a lei que chega, não matarás, não roubarás, que é tudo que ele fazia no reino animal, perceberam? O animal não rouba, o animal rouba os territórios uns dos outros, mas ali é lei natural, tá certo? Isso mesmo. Na faixa da humanidade chega no momento em que aquele princípio inteligente que agora está na faixa humana para avançar no progresso consciente, ele não pode mais matar e roubar do próximo, porque ele vai lesar o próximo, porque o próximo tem o mesmo direito de posse que ele. Isso mesmo, a doutrina Lei de igualdade. A doutrina espírita ensina muito isso aí, né? Para ele não matar, né? Então vem a lei. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, uns 13 anos, eu ficava sonhando quando eu matava as pessoas. Você já falou isso, né? Eu já falei. Então, para que chega a lei para nós? A lei que chega
é para nós tomarmos as rédeas do processo de evolução consciente e não entrarmos na expiação. Isso mesmo. Ficarmos só na prova. Na prova. Para progredir. Quando é que entra a expiação? Quando eu não concordo com esse mandamento divino, não roubarás, porque eu quero, eu acho bonito esse mandamento, acho ele interessante, mas eu não quero, porque eu sou forte, tenho mais poder e eu vou lá tomar. Isso mesmo. Eu quero aquilo lá. Eles são fracos, eu vou lá tomar. Então, entrou na expiação. E agora, Certo? tipo, não roubarás. Essa pessoa que faz isso, né? Ao mesmo tempo que está se valendo do não roubarás, se protegendo, porque uma instituição vai protegê-lo, Sim, ao mesmo tempo ele vai roubar. Né? Sim. Você vai ter um policiamento sim, para que ninguém o roube. E essa mesma proteção vai servir para que ele roube, né? Sim. Na sociedade, em outros aspectos, né? É que enquanto predominar o egoísmo, os bons não predominarão, gente. Nós queremos que os bons predominem, não queremos? Fortalece. Por que que os maus sobressaem? Por causa da omissão dos bons. Aí nós temos os bons em potencial, que somos todos nós religiosos, que conhecemos a lei divina, mas nós não queremos praticar. Somos maus e não sabemos que somos maus, achamos que somos bons. O que é que define a maldade? Não é pegar o tridente, pôr a fantasia de capeta e sair para a rua espetando os outros, não. O que é que define o mal? É o egoísmo, simplesmente. É o egoísmo. Não tem misticismo no mal, não tem nada extraordinário no mal. É o egoísmo. Porque o egoísmo, praticar o egoísmo é o contrário de praticar a lei de amor. Os espíritos falam isso o tempo todo, não estou falando novidade, não. Então nós aqui, depois que nós então, nos conscientizamos da lei, isso pode levar séculos para conscientizarmos da lei. Para a lei sensibilizar. Aí ela vai, depois que ela sensibiliza, aí a lei está na consciência. Que antes não estava, gente. Antes não estava na consciência. Onde é que está inscrita a lei? Na consciência. Isso mesmo. É essa lei que estamos tratando aqui. Porque a consciência só se desenvolve na faixa da humanidade. Não tem consciência antes da humanidade. O animal tem consciência embrionária, lampejo de consciência, mas que ainda não capacita para uma linguagem articulada, falada, escrita, discernimento, bom senso para entender o que é lei. Por isso que você falou que a expiação não se aplica aqui, né? Não se aplica. Expiação se aplica quando você sensibilizou-se para a lei e se tornou rebelde porque não quer praticar a lei. Você não obedece à lei, você obedece a si mesmo. Você obedece aos seus instintos, seus desejos. E não à lei. Tá certo? Tá claro? Então, esse fazer um compartimento na arca é identificar, retomando o que eu estava dizendo, do espírito que está na linha reta da evolução, o novo, que já amadureceu, está ali misturado com o rebelde, não é isso? Nós não temos aqui na Terra semi-civilizado, selvagem mais adiantado.
Então os novos estão misturados com os mais adiantados. Para servir de corrosivo para o mais adiantado rebelde e para receber do mais adiantado o conhecimento da lei. Então, dos novos, vai ter um contingente que vai seguir a lei, naturalmente, e o outro contingente não vai imitar o rebelde. Aí a turma toda vai ser degradada. Tanto o adiantado rebelde quanto o primitivo que gostou do rebelde adiantado. Nós vamos embora junto. Tá certo? E o primitivo, que sensibilizou para a lei e gostou do exemplo dos bons, fica na terra na regeneração. Porque está na linha natural da evolução, percebeu? Ficou claro aí, Laura? Então não são todos os primitivos que vão embora e nem todos os adiantados ficarão. Tá certo? Então é isso. Então nós estamos a fazer o compartimento é identificar, então aqui, isso aqui é instinto, eu preciso avançar para o sentimento. Esse é o elemento novo na linha reta da evolução. O rebelde, ele tem que cair em si. Que o rebelde já passou dessa fase. O rebelde, de um modo geral, aqui na Terra, veio de outro óbito, degradado. Tá certo? De modo geral. O mais adiantado, rebelde, veio de outro óbito, né? Para cá, entendeu? Ou então a turma que já adiantou está se tornando rebelde aqui. Está misturado. O rebelde, ele vai, primeiro, ele tem que se arrepender. Ele já fez o desvio. Lembra? Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina. Para isso, 3 coisas são necessárias. O amor, ciência, a justiça. O amor ao próximo, a ciência da lei e a prática dessa lei, que é a justiça. 3 coisas eles são opostas e contrárias. O ódio, a ignorância, o ódio e a injustiça. Que é o contrário de praticar a lei divina. E a rebeldia? O que é a dor? Uma certa soma de dores para fazer com que o elemento desgostar do desvio que foi feito. Desgostar do desvio que foi feito. E a rebeldia? O que é? A rebeldia é a desobediência para com a lei. Tem lá um mandamento. Não roubarás, o elemento vai continuar roubando. A rebeldia. Então, o rebelde, ele já fez o desvio. Tem conhecimento da lei. Conheceu a lei, não quis parar, não quis domar o instinto, continuou roubando. Porque ele é mais forte, tem mais poder, tem mais condição, o outro é mais fraco, então por que eu não vou tomar? Essa lei para mim não vale nada. Pode até ser uma lei bonita, mas eu não vou aplicar essa lei. Rebelde, né? Então ele precisa primeiro arrepender. Rebelde, mas ele mantém essas 3 características, né? Que é ódio, a injustiça e a... Porque tudo é fruto do egoísmo. Então, tá tudo misturado. Ódio é fruto do egoísmo. Está aqui no Livro dos Espíritos, questão 171. Pois é, eu estou falando que o rebelde tem... Só entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão. Nasce do egoísmo, que é desobediência dos mandamentos. Então a rebeldia começa quando eu conheço os mandamentos, não antes. Antes não tem rebeldia.
O homem de Cro-Magnon, lá de 40 mil anos atrás, não era rebelde. Ele não tinha consciência da lei ainda. Mesmo o degradado que veio estava lá. Ainda não tinha linguagem, não tinha, certo? Lei escrita. Então ele ainda estava naquela ocasião propícia do grande esquecimento, só convivendo com os instintos animalizados que ele trazia, porque o esquecimento do passado, ele funciona para o conhecimento. O sentimento ninguém esquece. Conhecimento intelectual, né? Conhecimento intelectual. O sentimento ninguém não se apaga. Então, os espíritos que são degradados, os daqui da Terra hoje, degradar aqueles que odeiam o próximo, de todas as formas. Quando eles chegam no mundo primitivo e começam a reencarnar, aquelas faixas primitivas, o que eles vão exteriorizar é a brutalidade pura. Porque aquele ódio vai extravasar como? Como é que vocês acham que o ódio vai extravasar? Ele vai ter um amortecimento corporal, mas tem a carga que ele vai ter que lidar. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de combater no mundo em que estava, praticando as leis, e não quis, ele deixou crescer. Então vai ter que esgotar no mundo primitivo. Só que no mundo primitivo, ele vai lidar com os iguais a ele em brutalidade, que são os novos, que não tem nenhum conhecimento latente de lei nenhuma. Não tem ainda nenhuma virtude latente. Certo? Porque tem muita gente que vai para o degredo, vai ter virtude no coração, mas e elas não falam mais alto. Elas são sufocadas. Impera o egoísmo puro. Então lá, naquela brutalidade toda com o tempo, começa a emergir, depois de muita dor, começa a emergir, os bons sentimentos vão emergindo. Tá certo? Por isso que precisa de muitos milênios. De muitos milênios. Não é pouco milênio, não, são muitos milênios. Então é o trabalho de domar as inclinações más, identificar o que é inclinação má. Eu só vou saber o que é inclinação má quando a lei entra, que tem lá um mandamento, não roubarás. Peraí, então eu não posso mais continuar querendo tomar dos outros aquilo que eu gosto de tomar. Então tem que parar. Só que entre ele querer parar e o parar, vai levar um tempo, porque tem um automatismo. Aí aí entra o que Moisés teve que fazer, que são as penalizações. Penalizações. Você não está conseguindo, então você vai ter uma penalidade. E lembrar que roubar, né? Não é só um assaltante roubando um banco. Né? Não. É um leque muito grande. Roubar Por exemplo, o elemento que nós fizemos uma alusão aqui ao mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próprio. Aquele que lança mentiras na rede social está tirando a paz do outro. Está roubando a paz do outro. Está instilando ódio naquele coração. Pelo que ele está divulgando. Está roubando a paz. Isso é um roubo. Mas a inteligência vai melhorando?
Aí vai se utilizando o Exatamente. né? E dando exemplo, né? Porque na rede social tem espírito adiantado, espírito jovem, espírito meio do caminho. Nós estamos dando exemplo. Espírito de porco. É. Tá certo? Farás compartimento na arca, então é o ordenamento interno para que aquela linha direcional funcione. Qual que é a linha direcional? Os ensinamentos. Então tem que ter um controle. O animal tem que ficar aqui. O animal não pode ficar trançando para cima e para baixo dentro da arca, não. Que é as nossas emoções desencontradas, né? Que ficam, a gente fica ao sabor das emoções. Xinga no trânsito, esbraveja dentro de casa, fica nervoso por qualquer coisa, impaciência. Então o animal está subindo e descendo dentro da arca. Certo? Então, responda. E abetumarás por dentro e por fora com betume. O betume é um componente orgânico. O isolador, não é? Como é que o betume é formado? A decomposição dos elementos orgânicos ao longo de milhões de anos. Os dejetos. Então, nós vamos betumar, que é proporcionar a calefetação da nossa casa mental de dentro para fora, com os componentes que nós já amealhamos na evolução. Porque aqui nós vamos calafetar esse betume aqui para não entrar água na arca. O que é água? Qual a simbologia da água no texto bíblico? Reencarnação. Não. Reencarnação. Reencarnação é consequência. Qual que é o símbolo primário da água? O que nos traz para a reencarnação? As imperfeições. O que são as imperfeições? Mas. O que são as imperfeições? Os instintos. Instinto é do reino animal, não é imperfeição. Tá. Sentimentos. Maus sentimentos. Mau sentimento. Em tese, instinto não é imperfeição. Sim. É ferramenta da evolução, percebeu? E colocado no coração do homem para a realização de grandes coisas. Então, o instinto não é imperfeição. É estágio embrionário. A água Imperfeição é o quê? Perfeição é eu transformar o instinto de conservação que Deus, através da reencarnação, me dotou para realizar grandes coisas, transformar em egoísmo. Aí é imperfeição. A água é sentimento. Água é sentimento. O negócio ela é bom ou ruim. Você define. Então, como é que você vai calafetar de dentro para fora a arca para não entrar água? Que a água nós estamos vivendo um dilúvio, a terra não está cheia de violência. Estamos vivendo um dilúvio da violência. O que são sentimentos que querem invadir o nosso mundo interior. Como é que eu neutralizo a entrada dos sentimentos que querem me estabilizar? Corromper. Irradiante dentro para fora, virtudes. Eu vou calafetar as entradas. Eu vou irradiar a virtude, não vai ter espaço para entrar em perfeição. É assim que calafeta. Fecha o corpo na linguagem da Umbanda. Vou fechar o corpo. No interior eles usam isso. Porque não é o que sai que contamina o homem, é o que entra. Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Eles fazem isso com cestos para guardar alimento do ano inteiro. Então eles calafetam para não entrar bicho, não entrar umidade. Naqueles tempos lá que você está falando. Não, no interior ainda tem. Lá no interior. Tem esse Então, sentido, né? e o betume é material, aqui simboliza o material próprio desenvolvido nos milhões de anos que está aqui dentro. Do que eu estou fazendo mau uso.
ao invés de fazer bom uso para avançar, progredir, eu estou adquirindo expiação com material de primeira qualidade, que é para impedir que a água entre. Não é? Nós estamos lá na rede social, né? Daqui a pouco chega alguém que manda uma postagem de ódio. É a água tentando entrar na minha arca. Eu não devo passar para frente. Ou então uma mentira. É quando compactua, a água entrou. É, porque tem muita gente que fala assim, não, se é o fulano que mandou, é porque é verdade, eu vou compartilhar. Eu já recebi cada coisa de gente graduada, que deveria ter feito uma pesquisa antes para saber se aquilo era verdadeiro, não fez. Disparou. O que isso significa? Está espalhando ódio. Incentivando o ódio. Então é a água que está em torno da minha arca tentando entrar. Quando eu passo para frente, entrou. Entrou. Então, Falso testemunho também. não dirás falso testemunho, é mentira. Falso testemunho é mentira. Certo? Muito bem. Então, semana que vem nós já vamos entrar no versículo 15, que nosso versículo 14 já terminamos aí. Então nós vamos passar para a engenharia da arca na semana que vem.